Olá, professor João Evangelista, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso treinamento de Windows 10. Na aula passada aí nós conhecemos os itens que compõem o explorador de arquivos e na aula de hoje aí nós iremos aprender, como eu tinha prometido, detalhes sobre cada um desses itens, ok? Vamos lá? Bem, vamos acessar aí o explorador de arquivos. Vou clicar aqui na minha barra de tarefas, no ícone do explorador de arquivos. Nós iremos aprender hoje a trabalhar com a barra de acesso rápido, que é essa barra que fica no canto superior esquerdo. Se você notar que ele tem esses dois botões aqui, ó, propriedades, ou a tecla de atalho Alt Enter. E tenho também aqui criação de nova pasta. As teclas de atalho são Ctrl Shift N, como ele está mostrando aí. Então é bom você também decorar essas teclas de atalho que facilita aí no seu dia a dia, ok? Mas aqui no canto eu tenho um botãozinho que eu personalizo minha barra de ferramentas de acesso rápido. Aqui ele está marcado aqui essas duas opções, propriedades e nova pasta, porque ele mostra os dois botões aqui, os dois comandos, ok? Eu vou marcar todos eles aqui para você verificar como é que funciona, ó. Eu vou marcando aqui desfazer, refazer, excluir e renomear, pronto. Então eu coloquei logo aqui disponível todos os botões, todos os comandos disponíveis aqui na barra de acesso rápido, ok? E eu vou mostrar agora cada um deles para você. Eu vou clicar aqui em documentos D, né? Vou escolher uma unidade de disco aqui, vou escolher essa aqui e vou criar uma pasta a partir da barra de acesso rápido aqui nessa unidade, ok? Vou clicar aqui ó, nesse botão aqui, ó, nova pasta, Ctrl Shift N e vou dar o nome para ela de teste. Vou dar um Enter, eu vou clicar fora da pasta para que ela edite esse nome. E se eu quiser acessar essa pasta, basta eu dar dois cliques em cima dela. Então eu já estou dentro da pasta teste, ok? Como é que eu sei isso? Eu posso verificar aqui pela barra de endereço, ó, que eu estou dentro deste computador, documentos D, pasta teste, ok? Então eu vou criar aqui três arquivos aqui dentro dessa pasta. Eu vou criar aqui, eu clico com o botão direito na tela em novo e vou aqui em documento do Microsoft Word, por exemplo. Vou criar um documento também chamado teste. Vou clicar novamente com direito aqui na área disponível, né? Na área livre aqui. Vou em novo e vou clicar aqui em documento de texto. Vou escrever também teste. Vou dar um Enter, eu clicar fora. Novamente com direito novo e vou criar uma planilha do Excel. Vou chamá-la de teste também, ok? Então você vê que eu tenho três arquivos com o mesmo nome, teste, porém de aplicativos diferentes, ok? Eu vou clicar aqui, por exemplo, em cima do teste TXT, teste documento de texto. Como é que eu sei que ele é um documento de texto? Ele mostra bem aqui, ó. Vou só ampliar aqui, ó. Colocando o mouse aqui, ó, entre uma coluna e outra, eu amplio o tamanho dela aqui, certo? Então aqui eu tenho um documento do Microsoft Word, um documento de texto e uma planilha do Excel, ok? Então, além disso, ele me mostra aqui a data de modificação, quando foi criado e o tamanho deles em bytes, ok? Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em propriedades, ó. Propriedades, a tecla de atalho Alt Enter. Eu vou puxar aqui pela barra de título e colocar aqui no centro. Então aqui é propriedades deste arquivo. O que ele te mostra? Ele te mostra o nome dele, teste, o tipo de arquivo que ele é, documento de texto, o programa ou aplicativo que abre esse documento de texto, no caso aqui bloco de notas, o local que ele se encontra, na unidade de pasta testes, o tamanho dele em bytes, quando ele foi criado, dia, mês e ano e a hora, o dia que ele foi modificado, se for o caso, e quando ele foi acessado pela última vez, ok? E além disso, ele mostra aqui dois que nós chamamos de atributos de arquivo, somente de leitura e oculto, ok? Essa opção somente de leitura, o nome já está dizendo, se eu habilitar esse atributo para um arquivo, ele vai deixar esse arquivo como somente de leitura. Eu não posso fazer outra ação, tipo uma edição do arquivo, por exemplo, gravar alguma coisa dentro dele, porque ele é realmente somente de leitura, ok? Eu vou cancelar aqui para você ver, ó. Vou abrir esse arquivo teste, dando dois cliques em cima dele, e aqui eu vou escrever algo aqui dentro desse arquivo e salvar, por exemplo, aula Windows. Pronto, vou aqui em arquivo, opção salvar, tecla de atalho Ctrl S, e vou fechar aqui esse arquivo. Pronto. Então, dentro desse arquivo eu gravei lá aula teste, ok? Vou novamente lá em propriedades, vou arrastar aqui para o lado e vou marcar aqui o atributo somente de leitura, ó, e vou dar OK.
Eu posso também aplicar. Aplicar, o que que acontece? Ele define esse atributo somente de leitura, mas continua com a tela, com a janela de propriedades do arquivo aberta. Ó, aplicar. Ó. Ele já fez a ação que eu pedi para colocar o atributo somente de leitura para o arquivo, mas a tela, aliás, desculpe, a janela continua aberta. Se eu quiser aplicar ao mesmo tempo fechar, basta que eu dê OK, certo? Então eu vou abrir novamente, dando 2 cliques aqui no arquivo, vou posicionar o ponteiro do mouse no final, vou apertar aqui barra de espaço e vou escrever aqui, por exemplo, 10, Windows 10. E vou tentar salvar esse arquivo, ó. Salvar. O que ele acontece? Ele não permite eu salvar um arquivo somente de leitura. Ele me dá a opção de salvar esse arquivo com outro nome. Aí sim eu posso usar. Mas se eu quiser usar com esse mesmo nome, eu não vou conseguir. Ok? Por quê? Porque esse arquivo tem um atributo de somente de leitura. Ok? Vou tentar salvar aqui para que você veja aqui a mensagem, para você observe a mensagem que o Windows vai disponibilizar. Salvar. O que ele diz? Teste TXT já existe. Deseja substituí-lo? Vou dizer que sim. O que ele diz? Teste. Este arquivo está definido como somente de leitura. Tente novamente com outro nome do arquivo. Ok? Então, esse arquivo eu não posso editar. Se eu quiser continuar com aquele texto que eu editei lá, eu tenho que criar ele com outro nome. Então, vou dar um OK aqui e vou cancelar. Isso aqui é só para que você veja como é que ele funciona. Eu vou fechar aqui e vou dizer que não. Eu não quero mais colocar esse 10 aí nesse texto. Ok? Vou clicar aqui no documento do Word, vou clicar em propriedades, vou arrastar aqui, clica com esquerda e arrasta, e vou marcar aqui o atributo de oculto, ok? Então se eu der um OK aqui, o que vai acontecer? Esse arquivo vai estar gravado nessa pasta, eu sei que ele está lá, mas ele encontra-se com o atributo de oculto, ele fica tipo invisível, ok? Tanto somente de leitura como oculto não vai proteger o seu arquivo para que ele possa ser apagado. Ele não vai fazer isso, ok? Então é só para esses atributos como somente de leitura, para edição ou oculto para você ocultar ele aqui para que você, sei lá, não queira que alguém veja de certa forma esse arquivo ou que você acidentalmente queira apagar ele aqui. Então você dá um oculto nele lá e deixa lá ele por enquanto invisível, né? Como a gente se diz, oculto. Aí você me pergunta, mas professor, e como é que eu faço para exibir novamente esse arquivo? Você vai lá na guia exibir, e exibir você vai marcar bem aqui, ó, itens ocultos, e ele mostra o seu arquivo lá oculto, ok? E se eu quiser tirar tanto a propriedade somente de leitura desse arquivo e o oculto do outro, basta que eu clique lá na barra de propriedades, né? Alt Enter, tecla de atalho, ou eu clique com direito e vá no comando propriedades também, que vai abrir a mesma janela, ok? Aqui eu vou marcar oculto, ok, pronto, ele não está mais oculto, e aqui eu vou clicar com direito, vou em propriedades e vou dizer que eu não quero mais esse arquivo como somente de leitura, ok? Então são 2 atributos que você pode estar utilizando aí com seus arquivos, ok? Além disso, o que eu tenho? Eu posso trocar o nome desse arquivo, por exemplo, teste, eu quero colocar teste 1, por exemplo. Eu posso renomear esse arquivo, como? Eu vou aqui na barra de acesso rápido, barra de ferramenta de acesso rápido, e clico em renomear ou a tecla de atalho aí no seu teclado F2, ok? Clicar aqui, vou escrever aqui, por exemplo, teste 1. Pronto, vou dar um Enter ou clico fora para ele editar, ok? Então esse arquivo passou a ser chamado de teste 1, ok? Então renomear muito tranquilo, ou você clica lá na barra de acesso rápido em renomear, ou aperta e clica em cima do arquivo e aperta no seu teclado aí F2, ok? Além disso, eu tenho aqui ó, o comando desfazer, tecla de atalho Ctrl Z, ou refazer, tecla de atalho Ctrl Y. Vamos supor que eu não queira mais esse nome teste 1. Eu posso renomear, logicamente, novamente, né? Ou eu posso desfazer a última edição que eu fiz, que na verdade foi colocar o nome do arquivo. Ó. Eu vou desfazer o que eu fiz. Então ele volta a ter o nome teste. Se eu refazer, ele vai colocar teste 1, ok? Então eu posso desfazer a última edição que eu fiz ou refazer, ok? Além disso, se eu quiser excluir esse arquivo, o que eu faço? Eu clico em cima dele e vou aqui no botão, ó, excluir, tecla de atalho, Ctrl D. Vou mandar ele aqui excluir, ele pergunta se eu quero apagar e eu vou dizer que sim. Pronto. Então nós vimos aqui ó, que esses 5, 6 comandos aqui é muito tranquilo, ok? Além disso, o que eu tenho aqui? Ó? Mostrar abaixo da faixa de opções, está desmarcada. Se eu marcar,
A barra de acesso rápido vem para baixo da barra de opções. Eu vou clicar aqui, ó, pronto. O título veio para cá, a barra de título ficou só. E a faixa de opções, de ferramentas de acesso rápido, veio para baixo da faixa de opções. Eu costumo deixar lá em cima mesmo, fica mais tranquilo. E além disso, ó, eu tenho aqui, ó, minimizar a faixa de opções. Minimizar a faixa de opções está marcada. Se eu desmarcar, ó, as faixas de opções elas vão mostrar aqui o tempo todo os comandos que estão dentro de cada guia dessa aqui, ok? Eu também costumo colocar ela minimizada. Quando eu acessar qualquer um desses comandos aqui, ele me mostra, ele me habilita a faixa de opções, ok? Então, pessoal, muito tranquilo aí, botão de barra de ferramentas de acesso rápido. Nós vamos ficar por aqui na aula de hoje. Um forte abraço para você, muito obrigado e fiquem com Deus.